Olha que as coisas estão ficando mais interessantes do que você possa imaginar. O Trump acabou de fazer uma nova jogada. Você deve estar sabendo que o Brasil está se alinhando com a China, de certa forma, por medo do Trump. Olha essa matéria da Gazeta do Povo. O fator Trump deve reforçar a parceria de Lula com a China e o STF. Ou seja, o STF, o Lula, está buscando se blindar com o poderio da China. Pois é, mas o Trump dobrou a aposta. Colocou agora uma nova procuradora, Penn Buddy. E aí, será que o que essa mulher é capaz? E eu já vou te falar uma coisa, o bicho vai pegar. Eu vou tratar desse assunto, além de outros assuntos, aqui no nosso editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante ter você aqui. Lembrando a você que quer investir em imóveis, essa é a Bíblia dos imóveis, tá? De como investir em leilões de imóveis. Você vai entender tudo. Então faz o download, clica na descrição, tá no link aí. Você faz o download e vai ter acesso aí a um livro que tem até a lista dos sites para você comprar imóvel barato, revender, ganhar muito dinheiro com isso. Ou para você que quer morar também, vai achar um imóvel barato, tá bom? Vamos começar de matéria? Vamos entender tudo que está acontecendo? Bora lá? É o seguinte, vamos começar com notícia nacional. E eu sei, já tá chato ficar falando desse caso de indiciamento de Bolsonaro, mas a imprensa tá o tempo todo e, sabe, tem que ter um outro lado. Porque a imprensa, ela tem um viés, vocês sabem disso. E aqui não, aqui eu quero ser imparcial. Se o Bolsonaro estiver errado, que se lasque. Mas se estiver certo, você não acha que é justo ele ter um direito a uma defesa e não esse absurdo que a imprensa sempre fez com ele durante todos os anos? Pois é. Olha só, o advogado do Mauro Cid negou qualquer plano de tirar a vida do Lula. O Mauro Cid, segundo eles, estava no celular dele a informação, né? Falou que isso não existe, né? Isso não tem nada a ver. Olha só essa matéria do Metrópole, sempre citando a fonte para vocês. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, negou que o tenente-coronel tenha tido conhecimento de um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, né? Abre aspas, isso não tem nada a ver, afirmou o defensor após ser questionado pela imprensa. A declaração ocorreu após a oitiva de Mauro Cid ao caso Alexandre de Moraes no STF. A oitiva durou cerca de 3 horas e ocorreu na sala de audiências da corte. E aí, como a gente já pôde perceber em outras matérias, o Mauro Cid não falou nada desse plano aí de tentativa contra a vida do Mauro Cid, né? Esse plano não foi nem mencionado pelo ministro Alexandre de Moraes. A narrativa está sendo exposta. Uma pessoa muito séria, que é o desembargador Sebastião Coelho, ele disse o seguinte numa entrevista à revista Oeste. O objetivo é prender Bolsonaro, disse Sebastião Coelho sobre a investigação da Polícia Federal. O desembargador aposentado afirmou que faltam provas da suposta tentativa de golpe de Estado, mas a narrativa já está posta. Voltou a viralizar um vídeo onde o Lula, ele simplesmente fala que para o Bolsonaro não voltar, é necessário construir a narrativa correta para impedir que o Bolsonaro volte. Ontem mesmo, né, já saiu uma matéria divulgando que em 2025 o Bolsonaro será julgado. Olha que impressionante os cronogramas que eles apresentam. É impressionante. Até porque quando o julgamento é de rachadinha, quando o julgamento é de crimes de corrupção, levam anos. Alguns até têm a sentença anulada e prescreve de tanto tempo que passou o período de corrupção. Mas nesse caso, o julgamento será célere. Afinal, nós temos que tirar um problema do sistema chamado Bolsonaro. Se tem aí apresentado até agora. Mas enfim, a gente vai entender um pouco mais. Vamos falar do Pazuello agora. Tentativa de golpe. O PSOL pediu a cassação do Pazuello e do Ramagem, né? Enfim, o PSOL, se depender deles, nenhum candidato, né, ninguém que não seja de esquerda pode sequer ser eleito.
A Federação, PSOL e Rede apresentou nesta quinta-feira um pedido de cassação dos deputados federais Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, e Eduardo Pazuello, que é do PL do Rio de Janeiro também, por ligação com o plano de golpe de Estado investigado pela Polícia Federal. Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A PF investiga uma tentativa de golpe de Estado em 2022, articulada durante a gestão Jair Bolsonaro. Sempre tem que vincular o Bolsonaro aqui. Já no caso de Pazuello, um ex-membro do gabinete dele, o general da reserva Mário Fernandes, foi preso na terça-feira por envolvimento na organização criminosa, que planejava os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. O pedido do PSOL foi encaminhado aos conselhos de ética da Câmara dos Deputados. Os parlamentares psolistas argumentam que Ramagem é o único parlamentar indiciado no inquérito do golpe. No caso de Pazuello, se justifica por ele ter abrigado no gabinete dele um investigado. Oi? Então, assim, o Pazuello, ele foi eleito, assumiu. Depois, isso foi em 2023, ele contratou um general que trabalhou para ele. Segundo eles, esse general participou da reunião, então o Pazuello tem que ser cassado. Vem cá, e reunião com dama de tráfico? Ora, se o Pazuello tinha a obrigação de saber que o general que estava lá era um golpista que ia matar o Lula, algumas pessoas aí não teriam que ter obrigação de saber que a dama do tráfico é a dama do tráfico? Porque vocês argumentaram que não. Eu não tenho como puxar a ficha de todo mundo, eu nem sei quem é essa pessoa, não é? Foi o que o Boulos argumentou. Não, eu tirei foto, mas eu nem sei quem é. Mas se o Pazuello tem a obrigação de saber quem é, o Boulos também que recepciona, né? Os ministérios que recepcionam têm no mínimo a obrigação de saber quem é. Isso aí mostra, de certa forma, dois pesos e duas medidas. Não intenta autoritário. Se tem uma coisa que a esquerda tem, é autoritarismo. Não aceitam o lado contrário, debater. Ora bolas, né? Então, coloca no comentário aí o que você acha sobre isso. E aí vem o PT, né? Grande dia. Celebra o perfil do PT por indiciamento de Bolsonaro. Cara, é escancarado. Ninguém tem dúvidas do caráter político das decisões que estão sendo tomadas. O Partido dos Trabalhadores celebrou nesta quinta-feira a conclusão do inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Grande dia. Publicou. Vou colocar na tela para vocês. Grande dia. Publicou o partido na rede social X. A fase é uma referência a Bolsonaro, que durante o seu mandato costumava usar a expressão. Logo depois da primeira manifestação, o PT também voltou a se posicionar contra o projeto de anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Abre aspas, seguimos vigilantes para que a justiça seja feita e que o Brasil nunca mais viva sob a sombra de ameaças golpistas sem anistia para os envolvidos, disse o partido. Cara, para quem achava aí, falava, mas o Bolsonaro é autoritário, o Bolsonaro é perigoso. Meu irmão, se depender da esquerda, ninguém pode nem abrir a boca, nem para reclamar dos gastinhos da Janja. Nada. É uma vergonha o que esse país está se tornando. E aí, olha um detalhe. A imprensa, cara, essa imprensa brasileira tem exceções, mas é uma imprensa porca, é uma imprensa tosca. Abafam tudo. A imprensa mal está noticiando o caso dos chineses que estão aí assediando os brasileiros que estavam protestando contra a China. A imprensa não está nem falando disso. Agora teve um caso que foi emblemático e eu dou parabéns aqui, o Conexão Política. O governo Lula é o culpado. Não sei se você sabe, teve uma menina que é ativista climática, veio no Brasil. E aí ela sentiu, o amor brasileiro como que é. Ela foi contribuir para uma vítima da sociedade, tomar uma cervejinha com a correntinha de ouro da mãe. Parece que não sabe como é que é o governo do amor, como é que fica, os eleitores do governo do amor. Foi passear com a correntinha de ouro, vieram, tomaram. E aí o que mais revoltou ela foi que nenhum jornal deu a mínima atenção para ela.
sinceramente, com perdão da palavra, caguei pra você. Me lasquei pra você. Nada. E aí o Conexão Política foi lá, pressionou, fez barulho em cima, e aí um ou outro jornal começou a divulgar. E aí ela falou, a culpa é do governo Lula, o governo Lula é o culpado. A ficha tá caindo, né? Depois que chega neles, a ficha cai. Após o colar de ouro ser roubado em meio ao G20 no Brasil, eu vou chamar de Li, porque eu não dou conta de ler isso aqui, não. Ali fala pela primeira vez com um veículo de comunicação. Com exclusividade ao Conexão Política, a ativista indiana, que palestrou no evento global, responsabilizou a equipe presidencial por falhas graves no protocolo de segurança. Ali viveu momentos de tensão durante sua estadia no Brasil para o G20 Talks, né, no Rio de Janeiro. Ao Conexão Política, ela relatou o assalto que sofreu ao lado de sua mãe, mencionando a negligência das autoridades e a falta de apoio dos organizadores do evento. A ativista agradeceu a Conexão Política por dar visibilidade ao caso, ignorado até então por outros veículos de imprensa, e fez um desabafo sobre a insegurança que enfrentou. A investida, praticada em plena luz do dia e próximo a policiais, suscitou questionamentos sobre a capacidade do Brasil de sediar eventos globais, como o G20 e a COP30. Pois é, né? O governo Amor funcionando muito bem, porque é que ela não sabe, né? Aqui no Brasil, a gente é muito preocupado com o social. E aí um celular, uma correntinha, é para que um pobre, jovem, vítima da sociedade possa, sei lá, uma cervejinha, né? São políticas públicas que o Brasil adota. É que não entende nada de Brasil, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Vamos falar de economia um pouquinho, né? Dá uma olhada. Olha se não dá para ficar revoltado. A arrecadação federal soma 247,9 bilhões e bate recorde para o mês de outubro. Medidas aprovadas no ano passado contribuíram para o resultado. Nos 10 primeiros meses de 2024, a arrecadação somou 2,8 trilhões e também bateu recorde histórico. É que eu vou traduzir isso aqui para você? Você se fedeu ainda mais, porque você pagou mais imposto do que nunca. É isso que deveria estar escrito aqui, tá? Está escrevido aqui, tá bom? Era isso que deveria estar aqui, constante, tá? Medidas aprovadas no ano passado, ou seja, aumentos de impostos, contribuíram para você se feder ainda mais. Nos 10 primeiros meses de 2024, a arrecadação já bateu 2,8 trilhões de reais. 247,9 bilhões só num mês. Nós já pagamos mais de 2,8 trilhões. E aí eu te pergunto, o Brasil produziu mais para esse resultado? Não. O Brasil está com a economia pulsante, inflação controlada, para as coisas poderem dar tanto lucro assim? Não. Então por que lucrou tanto e é recorde? Porque você se fedeu com mais imposto no seu lombo, seu trouxa. É simples assim. É isso que está acontecendo. E aí vem um sujeito com a maior cara de pau do mundo, dizendo não, porque nós vamos fazer bloqueios aqui, 5 bilhões. Só o avião do Lula vai custar 1,4 bilhão. E aí eles vêm com essa patifaria falando, não, nós vamos controlar 5 bilhões aqui. Meu Deus. É pensar que o brasileiro é otário demais. Ou o brasileiro é otário demais, né? Para chegar numa situação dessa. Então, se você me pergunta, por que você não gosta do governo Lula? Pela questão econômica. Eu sou econômica também das pautas de costume, eu sou totalmente contra, né? Eu sou contra dinheiro para cultura, totalmente contra. Dinheiro, você quer ir num show do Pablo Vittar? Tira do seu dinheiro e vai. Ah, eu quero ir no show do Gustavo Lima. Pega do seu dinheiro e vai. Eu tava aqui essa semana. Essa semana teve show dele aqui. Em Caldas Novas. Teve o show dele. Se eu quisesse, eu arrancava 1.500 do bolso e ia lá. O camarote. Chique. Ou então,
Pagava quinhentão e ia ficar no meio do povão. Mas eu ia ter que tirar do meu bolso para ir. Agora vem um prefeito e vai dar um show desse? Não rola. Mesma coisa. Você gosta do Pablo Vittar, hein? Vai no show do Pablo Vittar. Paga do seu bolso. Então eu sou contra o governo ficar liberando essa lei Rouanet. Sou contra. Cultura tem que ser coisa do Estado. Conversa. Estado é saúde, educação, segurança. Se nós não temos você vai investir em cultura? Não existe cultura quando você está com medo. Para. O Brasil é uma republiqueta das bananas, é uma tremenda vergonha. Vamos lá, notícia boa, notícia boa. Nem toda a América Latina está perdida. São só alguns países que a gente vive que está perdido mesmo. O Equador reconhece Edmundo González como presidente eleito da Venezuela. Então, parabéns para o Equador. O governo do Equador, o governo do Equador, reconheceu formalmente o líder opositor Edmundo González como presidente eleito da Venezuela. Depois das eleições de 28 de julho, anunciou nessa sexta-feira a chancelaria equatoriana em um comunicado. Aí eles escreveram o seguinte: o governo nacional ressalta que um verdadeiro exercício da democracia exige respeito incondicional da vontade dos votantes. E esse sentido respalda o senhor Edmundo González como o vencedor, o triunfador legítimo das eleições presidenciais na Venezuela. Foi o que disse aí o governo do Equador. Então, parabéns para o Equador. Por enquanto, só o Brasil passando vergonha mesmo, sem reconhecer que o Maduro é um mau caráter, não é um homem bom, como disse o Lula, é totalmente um homem mau, que está lascando com o povo da Venezuela. Não tenham dúvida disso. Por fim, mas não menos importante, nós já vamos entrar no caso do Donald Trump. AIA coloca o Estado de Israel e assassinos do Hamas na mesma linha, diz ministro da Defesa. O ex-ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, se pronunciou sobre a ordem do Tribunal Penal Internacional de emitir mandatos de prisão contra ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por supostos crimes de guerra. Em publicação no Twitter X, nessa quinta-feira, Gallant disse que a decisão da corte será lembrada como uma desonra eterna. O Tribunal Penal Internacional é o órgão que determina, que faz julgamento de pessoas que cometeram crimes contra a humanidade. E eles reconheceram que o Benjamin Netanyahu é um gênio, e que ele cometeu crimes contra a humanidade. Os Estados Unidos já se manifestaram e disseram que o Tribunal Penal vai ter que rever essa decisão. É um absurdo colocar os grupos de terror no mesmo pé que Israel. Que a ONU e o Tribunal Penal Internacional é uma vergonha, um bando de esquerdista, que é uma vergonha. Então, começa a crescer um pouco, aí a tensão em relação também ao Benjamin Netanyahu. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante. Vocês sabem que o fator Trump está reforçando a parceria do Lula com a China e o STF. Eles vieram e vocês devem ter visto que todas as honras para o Trump foram apresentadas. Todas. Por quê? Para o Xi Jinping, para a China, para Xi Jinping. Bandeiras vermelhas, recebeu na casa, ministros foram conversar, um evento com um monte de gente, com Pacheco, com ministros do STF. Eles querem uma espécie de proteção e um alinhamento. Foi feito um acordo que o Brasil e a China nos próximos 50 anos caminharão de mãozinhas dadas, Por quê? Uma proteção contra o Trump. Só que o Trump agora acaba de tomar uma decisão que pode impactar o Brasil, sim, e muito. Trump diz que vai nomear Penbury. A Penbury é uma procuradora, ela já foi procuradora. Essa moça, bonita aqui, Essa moça, ela já foi procuradora-geral da Flórida. Lá na Flórida, ela tinha pulso firme com o combate ao crime organizado. Então, o que me leva a crer ainda mais que o plano Bukele do Trump vai acontecer. Essa figura, Ben Bunny, ela é uma pessoa, perfeita para a execução do plano Bukele lá nos Estados Unidos. Ou seja,
combate ao narcotráfico, crime organizado, imigração ilegal, tudo isso, a Penn Bunny é uma pessoa perfeita para colocar em prática. Certo. Mas e aí? Né? Como é que continua a ação aqui? O que isso pode implicar no Brasil? Tá. Ela vai ser nomeada como Procuradora-Geral da Corte de Justiça, né? Procuradora-Geral de Justiça. E o que o Procurador-Geral de Justiça ele faz lá nos Estados Unidos? Ele é responsável por investigações sobre casos, sobre crimes cometidos tanto de plano nacional quanto internacional. E ela é responsável, inclusive, de investigações sobre crimes contra direitos humanos, liberdade de expressão. E ela já anunciou, de certa forma, não ser muito favorável a governos comunistas e ao governo do Lula. Então, é mais ou menos se o Paulo Gonet aqui, né, PGR do Brasil, tivesse ranço do Maduro. Ou seja, pode inclusive ela dar o parecer para que os Estados Unidos rompa relações com o Brasil, ou ela também, à frente, né, do Ministério da Justiça, estabelecer que não sejam cumpridos acordos, ou seja, quebrar qualquer tipo de laço entre a justiça brasileira e a justiça norte-americana. Então, nada que o governo brasileiro peça para a justiça norte-americana será obedecido, né, com a Penn Bunny. Então, mais uma que deixa aí a Left People preocupada. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta, né, daqui a pouco. Eu esqueci de falar a data. Hoje é dia 22 de novembro. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. E daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo para vocês. Fechou? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.